tenhas boa saúde, que seja bem-sucedido e em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Shalom, tudo bem? Shalom Adonai. Que a paz, a graça, a misericórdia, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eu vou ler de novo. Eu estou lendo aqui 3 de João, ou seja, João 3, né? É uma das cartas de João, apóstolo João, capítulo 1 e versículo 2. E diz aqui: Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido e em tudo o que empreenderes, assim como está bem ou está próxima ou está ótima a tua alma. Como é que está a tua alma? Tua alma está bem? Aqui João dizia para esse povo, né, para o seu amigo, que a alma deles estava bem. O que é estar bem a alma? Estar salva? Será que é isto? Estar em paz? Estar com a certeza da salvação? Estar com certeza que Deus está com ela? Então aí ele dizia que os seus negócios, que a tua vida seja próspera, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, ele estava dizendo que só estava faltando as demais situações, mas que a alma estava bem. E se a sua alma está bem, as demais áreas, né? Se o nosso espírito está bem, as demais áreas vai ficar bem também. Porque o mais difícil é o espírito. Porque o espírito deixa a área financeira, deixa a área emocional, deixa a área física, ok. Concorda comigo? Mas se for o contrário, a nossa carne não consegue deixar o nosso espírito bem. As nossas emoções não conseguem deixar o nosso espírito bem. A parte espiritual é mais fundamental. Para mim, pelo menos, não sei para você. Quero te chamar também para meditar comigo e já vamos comentar um pouquinho mais, né? Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Essa fala é do rei Salomão. Vamos entender um pouquinho quem era rei Salomão. Vamos comentar um pouquinho e lembrar da história quem Salomão era. Salomão era filho do rei Davi. Salomão era o homem da qual estava incumbido para construir o templo, e ele fez isso. Salomão era um homem que, quando Deus se apresentou para ele, disse: peça o que quiser e te darei. Eu não sei você, eu não sei eu, no lugar de Salomão, mas que a gente de infância assistimos aquele filme ou desenho do Aladim. É aquele que pega a lâmpada mágica e esfrega e sai lá um gênio, e o gênio concede 3 pedidos. Eu não sei você qual pedido você faria, nem eu. Hoje, talvez na maturidade, fariam pedidos mais precisos, pedidos verdadeiros, né? Porque a gente já tem uma maturidade, já tem sabe, né? Já conhece mais. Mas no passado, se tivéssemos esse gênio próximo da gente, ou melhor ainda, o Deus todo soberano, né? O Deus criador dos céus, da terra, dos mares, o nosso Deus, o único Deus, como Salomão teve aqui, e ele disse: faça o pedido que fizer e eu te considerei o seu pedido. E Salomão fez um pedido mais sábio que alguém possa fazer. Ele disse: dai-me sabedoria para guiar o teu povo, para conduzir o teu povo. Por quê? O pai dele tinha morrido e o trono ficou para ele, né? Ele foi ungido como rei
E ele, como rei, tinha uma responsabilidade de governar aquele povo de Israel. Aquele povo que o pai dele governava, né? Um grande povo. E ele poderia ter pedido, não sei você, não sei eu, poderia ter pedido fama, poderia ter pedido status, poderia ter pedido seguidores, poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido ouro, poderia ter pedido muitos amigos, sei lá, variados dos pedidos, pode vir à cabeça nesta hora. Mas o rei Salomão, jovem ainda, pediu sabedoria. E pediu para quê? A um propósito, para guiar aquele povo, para guiar o povo. E ele disse no pedido, me dá sabedoria para guiar o teu povo, né? Porque ele, apesar de ser um rei, ele reconhecia quem Deus era e sabia que Deus era rei acima dos reis. Era governante acima dos governantes. E é ainda até hoje. Porém, quando ele escreve Eclesiastes, ele está aqui, aparentemente, podemos dizer, depressivo. E ele diz aqui, olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Ou seja, ele está falando do que ele, no futuro, do que ele fez no passado. Além pela minha mão, pelas minhas mãos e do trabalho que eu tinha feito. E ele construiu castelos, reinados, muitas províncias, né? Ele construiu jardins, construiu de tudo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, vamos ler sobre isso. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia feito, e que proveito nenhum há debaixo do sol. Então ele está aqui, apesar de conquistar, né? Ele já está aqui no final da tua vida, apesar de as tuas mãos ter construído e construiu muito, conquistado e conquistou muito, né? Porque Deus, depois que ele fez esse pedido, Deus falou para ele, eis que, como fez um pedido que agradou o meu coração, te concederei glórias, poderes, honra e muita riqueza. Ou seja, Deus deu para ele não só sabedoria, e que não haveria de dar para mais ninguém, mas concedeu o pedido dele, que pediu sabedoria, e a sabedoria dele era tamanha que governos e reinos vinham de muito longe trazendo presente para ouvi-lo, né, nas decisões da sua sabedoria, porque ele era muito sábio, e essa sabedoria era anotada mundo todo, e ele foi construído muitas alianças por conta de que o povo vinha até ele. Ou seja, quando Deus te der algo, acredite, Deus enviará pessoas até você para poder receber desse algo que Deus te deu. Porque Deus nunca e jamais vai te dar algo sem que haja um propósito. Ou seja, Deus ele vai fazer em você, por você e depois através de você. Se não acontecer isso, não é Deus que está te dando. Não é Deus que está, porque Deus sempre trabalha em cima de propósito. Deus não vai fazer e te dar algo para ter uma mesquinhez, ou seja, para que você acumule, né? Aí eu peço riqueza para Deus. Não vai ser para acumular, vai ser para distribuir. É sempre questões de propósito. Então, esse é o primeiro passo e a primeira lição que aprendemos aqui, né? Mas que não cheguemos a esse lugar. Vamos ler aqui atrás um pouquinho. O capítulo inteiro ele é merecido meditar nele. Porém, o tempo, esse vídeo ficaria muito longo. Mas vamos só para entender um pouquinho. No versículo 8, amontoei também para mim prata e ouro. Quem amontoou? Salomão. E joias de reis e de todas as províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma,
mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia nisso, e que não há proveito nenhum debaixo do sol. Salomão parece aqui que está numa farra em pecado. Tudo que os teus olhos quiseram, ele comprou para si. Tudo que o coração dele desejou, ele abundou nisso. Tudo que ele quis, ele comprou. Então, é o que faz nós refletir aqui, o que faz nós entender aqui. Que o sucesso nem sempre é bênção. Ou seja, às vezes brigamos tanto para termos sucesso, brigamos tanto para conquistar, queremos tanto construir, né, casas boas, ter carros bons, motos boas, uma boa conta bancária, muito sucesso, muito status, muito dinheiro, muita abastância. Mas a que custo estamos construindo tudo isso? A que custo vamos conquistar tudo isso? Porque se para mim conseguir o sucesso, aqui como Salomão, que de nada ele teve falta, tudo que ele quis, tudo que ele desejou, tudo que os olhos dele viu, ele possuiu. Mas a que custo? Porque se for para negociar valores, se for para negociar princípios, não vale a pena ter sucesso. Não vale a pena ter conquista. Não vale a pena alcançar. Porque muitas das vezes negligenciamos a nós mesmos, deixamos de nos cuidar. Quantas das vezes trabalhamos demais, não temos tempo para descanso, não temos tempo para a família, não temos tempo para reflexão, não temos tempo para Deus. Negociamos valores a custo do sucesso, a custo das conquistas, a custo de conquistar as coisas. Mas o que vamos entender, que tudo que conquistamos aqui, ficará aqui. Não vai para a eternidade. Porque só a fé, a esperança e o amor vai para a eternidade. E que vai adentrar os portões celestiais é apenas o amor. A fé não vai adentrar. A esperança também não. Vai te levar até a porta. Mas quem vai é apenas o amor. E se formos olhar para tudo isto, e para o texto que lemos aqui, olharmos para a vida de Salomão, que fez alianças com quem não era para fazer, casou com quem não era para casar, e depois esses casamentos, ou seja, ele começou a adorar e criar altares aos deuses das suas mulheres, e começou a idolatrar esses deuses. E aí foi onde houve a ruína de Salomão. Então, toda a sabedoria que Deus deu e ainda acrescentou mais, é o que acabamos de ler. Toda a riqueza que Deus deu e ainda acrescentou mais. E tudo que os olhos dele viram e contemplou, isso ele tomou para si. Então ele acumulou ouros, pratas, joias das mais preciosas, conquistou tudo isto. Mas chegou uma hora que ele olhou para tudo isso e não houve satisfação. Quantas das vezes você quis comprar algo, conquistar algo, e depois que você comprou, com muita luta, com muito sacrifício, por pouco tempo você perdeu a graça? Fala para mim. Eu já vivi essa experiência. Creio que você também viveu. E se não viveu, vai viver. Porque tudo que você tiver, se não tiver princípios, se não tiver valor, se você não tiver com Deus, e se você não tiver propósito, acredite, vai chegar um tempo que você vai olhar para trás e aquilo que você comprou com muito esmero, com muita dificuldade, com muito prazer, você vai jogar no lixo. Não vai ter valor mais. Agora, se você não negociar valores, se você não negociar princípios, e se você for conquistando, galgando, degrau a degrau, e no meio do caminho, você for se servindo disto que conquistou, e servindo aos de sua volta, pode acreditar, você nunca vai chegar nesse lugar que Salomão chegou. Porque vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade significa, o que é vaidade? A tradução da vaidade na palavra grega. Sem substância, sem gozo, sem alegria, vazio, sem esperança.
Isso é a palavra vaidade. Ou seja, é algo que não é que tudo debaixo do céu é vaidade, debaixo do sol é vaidade. É que tudo sem propósito, que tudo sem um porquê, né? Sem Deus, com certeza você vai chegar nesse entendimento. Não vale a pena, né? Mas se você seguir vivendo princípios, valores, né? Porque Deus construiu no primeiro dia, haja isso, haja aquilo, e depois ele descansava. E ele olhava para aquilo que ele estava construindo. Vamos para Gênesis, eis que tudo é bom e é tudo muito bom. Mas ele parava no outro dia, aí ele fez isso, fez aquilo, e foi até o sexto dia da sua criação. Então ele respeitou os tempos, as estações, os momentos, e ele olhava para trás, olhava para o que estava construindo, refletia e descobria que era bom. E ele disse, é bom, é muito bom. E dá um tempo, no outro dia recomeça. Chegou no sexto dia, no sétimo ele descansou. Então, olhando para tudo isto, olhando para Deus, construindo tudo que construiu. E olha que vamos entender que Salomão aqui se absteve de todas as bebidas. Quem construiu? O próprio Deus. Se absteve de todas as riquezas, ouro, prata, joias. Quem construiu? O próprio Deus. Está tudo dentro da natureza. Teve tudo que os filhos dos homens possam ter. Das delícias do filho dos homens. Aqui no verso 8. Provi-me de cantores e cantoras, filhos e delícias de que os homens têm. Tudo quem construiu foi Deus. E por isso que Deus falou, é bom, é muito bom. Mas Salomão fez isso de forma para si próprio. Fez isso de forma a amontoar. Fez isso de forma individual. Não olhando e não dividindo com o seu próximo. Não, porque, sabe, Deus fez com que eu conquiste algo. Né? Deus fez com que eu conquiste uma boa empresa. E essa boa empresa tem abastança, tem clientes, ela tem fartura, ela tem condições de eu empregar muita gente e dar bons salários para os meus empregados. E assim abençoar, cuidar de famílias. É claro que isto vai ser abençoado por Deus. É claro que isto vai me fazer crescer cada vez mais. Temos o exemplo de Jó. Porque Jó, ele era o braço daquele que não tinha braço. Ele era a mão daquele que não tinha mão. Ele era pé e pernas daqueles que não tinham perna. Ele era o apoio da viúva, o apoio do órfão. Né? Então, nós temos exemplos daqueles que tinham bastante riquezas, mas dessas riquezas ele não fazia para si próprio. Ele distribuía, ele favorecia, ele ajudava. Então Deus, ele só vai nos abençoar. E nós não vamos chegar nessa postura aqui, né? Que Salomão chegou, se nós seguirmos esse bom exemplo de José, do Egito, bom exemplo de Jó, bom exemplo de Deus que construiu e para servir. Porque Deus construiu todas as coisas e depois fez Adão e fez Eva. Adão dê nome a tudo. Colocou Adão como mordomo de toda a criação. Adão perdeu, mas Deus deu. Não importa o que você vai fazer com o que Deus te dá, mas Deus te deu. Então, Deus deu para Salomão riquezas, glórias, fama, e Salomão não soube distribuir. Deixou aqui Eclesiastes, Cantares, Provérbios, deixou livros para que possamos meditar, que possamos entender e que possamos tirar lições para a nossa vida. É a única coisa que ele deixou. Mas ele chegou num momento da vida dele que ele se perdeu. No final de Eclesiastes, ele disse que de tudo que se construiu, de tudo que ele teve, a única coisa é temer a Deus, porque isso é a única riqueza que nós, seres humanos, podemos absorver de fato, né? E Jesus trouxe a graça. E a maior dádiva é servi-lo, é servir uns aos outros, né? É interceder, é clamar, é abraçar, é amar e é estarmos prontos
para sermos o braço de alguém, para sermos bênção na vida de alguém, para sermos o apoio. Ainda que você não tenha muito, mas se você tiver amor no teu coração e você usar esse amor na prática para servir o teu irmão, essa é a maior riqueza e essa é a maior dádiva que você possa dar a alguém. E assim você vai estar servindo ao Rei. Porque riquezas das mais variadas que você puder acumular, casas, prédios, apartamentos, contas bancárias, acredite, você não vai levar para a eternidade. Você, no velório, não tem mudança, né? No caixão não se leva as riquezas. Né? Os faraós, nas épocas, eles punham muitas ali as riquezas, enterrava junto ali, mas aquele morto não servia de nada. Muitas das vezes era para que as pessoas iam lá e assaltavam esses túmulos para absorver essas riquezas. Tá? Então acredite, a maior riqueza é a graça de Deus sobre a sua vida. A maior riqueza é gozar daquilo que Deus tem te colocado, mas distribuir, né? Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Pode acreditar, quando você dá algo para alguém, a alegria que você vê estampada na pessoa que recebeu é muito maior do que aquilo que você vai acumulando, né? Daquilo que você vai medíocremente acumulando. Então, às vezes, o fracasso da sua vida faz você refletir mais e mudar, e vai te dar muito maior riqueza do que muito sucesso quebrando princípios e negociando valores. Fiquemos com essa lição e guardemos na tábua do nosso coração para que não venhamos pecar contra o nosso Deus e falharmos e chegarmos como o rei Salomão, o grande rei Salomão, rico em sabedoria, rico em riqueza, não se privou de nada, mas ele chegou numa situação que ele estava ali depressivo, olhando para tudo que tinha acumulado e vendo que não tinha alegria alguma. E colocou e disse que tudo era vaidade. Mas tudo era vaidade porque ele se perdeu em tudo que acumulou. Tenhamos essa lição e mudamos a forma de pensar. E muitas das vezes o seu fracasso vai fazer você refletir, vai fazer você entender e compreender que existe uma riqueza em cima daquilo que se reflete e daquela mudança que você pode fazer. Não negocia princípios e não negocia valores. Em nome de Jesus.